Vamos falar agora de uma maneira adicional, segundo a qual você vai ter que contribuir para a indústria de inteligência artificial. A gente já falou aqui do preço, do aumento da eletricidade que está acontecendo nos Estados Unidos e outros países também que vão receber servidores, que está subsidiando os centros e servidores de inteligência artificial que estão sendo construídos, mas agora existe uma outra coisa que está ameaçando toda uma cadeia produtiva e também os bens de consumo que você vai querer adquirir no futuro. É o seguinte, matéria do Mashable, todos os indícios apontam para grandes aumentos nos preços de laptop e smartphone devido à crescente escassez de memória. É melhor comprar um laptop agora se você precisar de um. O boom da inteligência artificial tornou-se verdadeiramente inevitável, mesmo para aqueles que não utilizam inteligência artificial em seu dia a dia. Um exemplo disso é o mundo dos computadores pessoais, especialmente laptops e smartphone. Estamos vivenciando uma escassez global de memória, em grande parte devido à explosão repentina de data centers de IA em todo o mundo e a enorme demanda por esses componentes de computador. Isso desencadeou uma escassez contínua de hardware crucial, como memória RAM dinâmica e memória RAM DDR5 da Samsung e SSDs. Como resultado, o preço dos smartphones podem subir 6,9% em 2026. E aqui a gente tem outra matéria aqui que está no G-Arena. Você provavelmente já sabe que o preço de memória RAM dispararam nos últimos meses, o que terá um grande impacto negativo nos smartphones nos próximos meses. A empresa de análise Counterpoint revisou suas previsões de 2026. Em vez de vendas estáveis, a empresa agora prevê que o mercado global de smartphone encolherá 2,1%. O preocupante é que a forte alta nos preços da memória vai persistir. A Counterpoint alerta que os preços podem subir 40% até o segundo trimestre de 2023. Do que a gente está falando aqui? A gente tem esse negócio que chama memória RAM, que você usa em vários dispositivos seus, né? Basicamente tudo que faz computação, você precisa de memória RAM para o seu computador, você precisa de memória RAM na sua placa de vídeo, você precisa de memória RAM no seu celular. O problema é que servidores de IA também precisam da mesma memória RAM e eles estão competindo pela produção com você, usuário final consumidor. Para você ter uma ideia, aqui eu tenho a evolução do preço de 32 GB de memória RAM. Está custando atualmente $400. Só que se você der uma olhada aqui na evolução desse preço desde agosto desse ano, em agosto, vamos colocar aqui, dia 22 de agosto, custava $100. O negócio veio subindo, e agora a gente está na casa dos 400. A gente teve um aumento aí, eu vou arredondar aqui, vou colocar quase 300% em 4 meses. Enfim, vocês estão vendo o problema que isso está gerando. Tudo precisa de memória RAM. Isso impacta o preço do seu smartphone, isso impacta o preço do seu computador. Isso impacta o preço de basicamente tudo. E isso é extremamente complicado porque é mais um preço coletivo que a indústria de inteligência artificial está repassando para a gente, o consumidor final. Porque mesmo que você não queira nada de IA, por conta da construção da infraestrutura de inteligência artificial, de todos esses servidores gigantescos que precisam de muitos componentes e muitos chips e coisa do tipo, você tem que pagar também. Porque o preço dessas coisas sobe. Outro impacto disso, tá? A NVIDIA teria interrompido o fornecimento de memória para seus parceiros fabricantes de placa de vídeo. E isso não é uma boa notícia para jogadores, porque a NVIDIA é a maior empresa hoje fornecedora de chips para IA. Porque ela era originalmente uma empresa que fazia placa de vídeo para computador, para você jogar seu joguinho, tá? Só que é o seguinte, o mesmo tipo de cálculo que você usa para calcular gráficos, tá? É basicamente o mesmo tipo de cálculo que você precisa fazer, que são esses cálculos em paralelos, para calcular a inteligência artificial. Aí, de repente, a NVIDIA, que era essa empresa que fazia placa para jogar joguinho, para outras coisas também, modelagem 3D, essas coisas todas, ela se viu no centro de toda essa demanda por processadores para inteligência artificial. E ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Chegou a bater, se eu não me engano, 5 trilhões em determinado momento. E até hoje é a empresa de maior valor de mercado do mundo. É a NVIDIA. Só que a NVIDIA continua com o negócio dela de vender placa para você jogar joguinho. É a GeForce, tá? RTX 5060, 5070, aquelas coisas todas. Só que isso não dá dinheiro para ela. Como ela tem um controle de mercado, ela está com 90%, se eu não me engano, tão grande, o processador que ela vende para as empresas que estão fazendo esses cálculos de IA, construindo esses servidores, ela vende por um preço muito mais alto, porque ela vende para você que quer jogar videogame. Então, para ela, justifica muito mais focar nesse mercado. É uma escolha lógica. E o que acontecia? A NVIDIA não só faz as placas dela, mas você sabe que ela vende o processador para outras empresas fazerem
placas também, soluções dela. Você tem as Founders Editions, que são essas placas de vídeo que tem essa aparência aqui, que são feitas pela NVIDIA, só que ela também vende o processador para Gigabyte, para Asus, para várias outras empresas fazerem placas também e venderem para você, tá? Por isso que você tem umas 50, 90 da Asus, por exemplo, tá? Porque a NVIDIA vende. Só que antes, ela juntava a venda do processador, conjugava com a venda da memória RAM também, que era uma coisa até para poder ter um controle de produção melhor, né? Você já vendia uma solução para essa empresa parceira que ia fazer essa placa para você. Porém, aparentemente, pelo que disseram aqui, a NVIDIA está falando basicamente para essas empresas: se vira, eu vou te vender o processador, você dá os seus pulos para conseguir memória RAM, porque a coisa tá cara agora, as memórias RAM que eu compro, eu vou colocar nas minhas soluções de servidor que eu estou vendendo para empresas que querem fazer IA, não justifica para mim, em termos financeiros, dar essa memória RAM, que é um recurso escasso atualmente, para você, a empresa que vai fazer placa de vídeo para videogame, porque eu ganho mais dinheiro lá. Não só isso, tá? Aparentemente, a NVIDIA também pode reduzir o fornecimento de GPUs RTX em até 40% em 2026 devido à escassez de memória. Aparentemente também, o grande problema da NVIDIA é que ela ainda assim fazendo esses chips para você, mesmo que ela não venda mais conjugado com a memória para as empresas parceiras, mas ela fazendo a placa de vídeo, ela causa que você demande esses chips também, num mercado que já está em escassez. A melhor coisa para ela é ter chips disponíveis para poder vender no mercado de AI para as empresas. É ter o RAM disponível para os chips dela, né? Então, a gente tem esse outro porém também. E, de fato, do ponto de vista lógico-racional, vale muito mais a pena para a NVIDIA vender um chip para um servidor de IA do que vender placa de vídeo para você. Ela vende por muito mais. Ela cobra o preço que ela quiser nesse outro mercado. Ela tem o controle dele, basicamente. E como se isso não bastasse, PCs personalizados da Paradox sem RAM como opção. Você tem essas empresas que são os integradores de sistema, tá? Que é a galera que vende PC gamer montado para você. Você não compra as peças, você compra montado. No Brasil você tem várias empresas que fazem isso. Aqui na América do Norte estão começando a oferecer esses computadores sem RAM. Você pode comprar esse computador sem RAM. Então a gente está vendo aí, talvez, um aumento do preço da placa de vídeo, que já aumentou bastante comparado com outras gerações, mas também porque a NVIDIA vai produzir menos. E a gente tem um salto da memória RAM aumentando o preço de tudo. E não tem expectativa de quanto isso vai baixar. Acho que a gente vai ter que esperar a bolha da inteligência artificial estourar, sinceramente. E assim, a coisa mais bizarra que eu vi é que os processadores da geração antigas, da AMD e tal, da geração 5000 e tal, Ryzen 5000, eles estão saindo por preços absurdos no eBay, porque eles usam a geração passada de memória, que é a DDR4. Enquanto a DDR5 tá nesse aumento aqui que vocês viram, a DDR4 tá mais barata. Aumentou também. Não, aumentou também, mas tá 169, 32 GB. 170. É melhor que 400. Então a galera tá pagando caro nesses processadores da geração passada para poder só precisar comprar a DDR4. Eu tava pensando em montar aqui meu PC da NASA, né? Que eu quero montar... Sério, gente, eu tô há 2 anos sem um PC, entre aspas. Principalmente para jogar. Eu tô jogando em console, tá? Claro Obscure eu joguei em console. Hollow Knight eu joguei em console. Aí eu tava pensando em montar porque eu não quero... Eu tenho esse PC só aqui que eu quero usar só pra live, tá? Porque eu não quero ficar instalando coisa nele. Eu não quero ficar instalando, que eu instalo, quebra e chega na hora da... Por que não tá funcionando? E a gente fica na mão. Aí eu ia montar um. Mas agora eu tenho uma estratégia, Deus, pra pagar barato em memória RAM. Porque eu tenho um computador com 64 GB de RAM, que é esse daqui. A minha solução pra pagar barato é ter 2 computadores de 32. E esperar essa loucura acabar. Mas vamos falar. Pelo que eu sei, pelo que eu vi aqui na indústria, Samsung e Apple fazem a encomenda deles de memória RAM com 24 meses de antecedência, se não me engano. Talvez eles já tenham pagado o preço e eles não sejam afetados por isso. O preço dos celulares vai aumentar? Isso não quer dizer que não vai aumentar. Outras coisas vão aumentar, porque a gente já sabe da Samsung, por conta do processador da Snapdragon da próxima geração, que o preço dele vai aumentar, tá? Eles estão até fazendo os da linha S agora em vários outros mercados com processador Exynos, que é mais barato para eles que a própria Samsung que faz. Mas não dá para dizer que não vai aumentar por essas empresas terem feito o contrato antes, porque para elas, o preço final não é só o resultado do custo de produção, mas também condições de mercado. Eles não precisam manter o preço de agora, eles só precisam ser mais baratos que o resto da galera que vai ter que comprar por esses preços. Então pode ser que a gente veja um aumento geral no preço de tudo que é eletrônico e precisa de memória RAM.
Tem um outro problema que a gente vai ver aqui, tem um corte da Microsoft também, da coisa do Copilot. A Microsoft está promovendo agora o Copilot, que é a solução deles para inteligência artificial em PC, né? O Windows. Só que tem um porém. O Copilot precisa de 16 GB de RAM. E várias empresas agora que vão lançar os laptops do próximo ano, mesmo os laptops de meio, sabe, aqueles que já são melhorzinhos, que não são os mais baratos, estão lá no meio, tá? Não são os premiums, mega caros. É o que a galera, muita gente compra, tá? A galera que trabalha em escritório, coisa do tipo, computadores para business em geral. Eles já falaram que vão começar a lançar laptop com 8 GB de RAM. Vão voltar para trás e lançar laptop com 8 GB de RAM. Nossa. Porque a última geração de processadores da Intel, a Core Ultra 200, só saía com o mínimo, pelo menos processadores que eram dessa geração de fato, que não tinham só o nome 200, mas eram com a tecnologia nova, saiu com o mínimo de 16 GB de RAM. Eles vão voltar para 8 por conta do preço. E aí todo o negócio da Microsoft de transformar o Windows num sistema operacional agêntico e coisa do tipo, Pode parar aí, né? Esbarra nisso. não vai funcionar, porque não dá pra fazer com 8 GB. Então, o Windows... Que gargalo, né? O Windows só vai te causar problema com essas coisas todas de propaganda, de bug e coisa que a Microsoft tá colocando nele. E o contraponto, que seria a coisa de inteligência artificial, você não vai poder ter. Não rodando localmente na máquina, pelo menos. Então, é isso que a gente tá vendo agora, tá? Então, se prepara aí para financiar o mercado de AI das grandes empresas. Eu vi um que me deixou revoltado, que foi da parte de eletricidade. A galera de um estado viu a conta de eletricidade deles subir, porque o Facebook colocou um servidor lá, um Data center. Aí a empresa elétrica do estado tinha que investir para aumentar a capacidade. Aumentar os preços. Aí como é que eles têm o dinheiro de investimento? Eles aumentam o preço. Aí a galera tá subsidiando o data center da Meta. Meu Deus, que absurdo. Era da Meta? Eu acho que era da Meta, desculpa se não for. No Brasil deve acontecer também. Se já não tá acontecendo. Porque o Brasil não tem tanto data center, né? Não é igual nos Estados Unidos que tá, tipo, uma pandemia. Tem lugar que você vai andar assim, só vendo no horizonte aqueles prédios quadrados. E o Steam Machine, eles estão lascados mesmo. O preço do Steam Machine vai ser altaço. Eu não sei como que a Sony tá segurando o preço do PlayStation 4 tão baixo. Você viu o preço do PlayStation 4 aqui no Canadá? Tá em desconto de Natal. Não tá em desconto de Natal, Nilce. Como que eles estão fazendo isso? A gente mostrou na live passada o preço de desconto nos Estados Unidos, que era $400 pelo PlayStation 5. Você viu isso aqui, Nilce? Isso é preço de Canadá, gente. Dólar canadense, vale Ele menos que o dólar custando normal. $449,99. Isso é $325. A minha teoria é o seguinte, que nos Estados Unidos o preço de desconto é 400. Sim. Aqui tá 325 porque a gente tem o subsídio da Sony e não tem a tarifa do Trump. Sim, faz sentido. Então tá bizarro porque o Canadá se tornou um país melhor para compras que os Estados Unidos. E não era assim quando a gente mudou pra cá. Compensava comprar lá. Tá $75 americanos mais barato no Canadá. Mas como que a Sony... Porque esse videogame tem 16 GB de RAM. Como que a Sony tá segurando esse preço? O povo vai começar a comprar pra tirar a RAM. Não, eu vi a galera compartilhando computadores pra você comprar na Amazon e coisa do tipo. Tinha umas placas de vídeo ruins, processador mais ou menos. Mas galera, gente, esse computador tá 800 conto e tem 32 GB de RAM. Só de RAM, ele tem... Metade do preço dele é RAM. Tira a RAM e vende. É os computadores que já estavam, tipo, em estoque, né? Antes do aumento do preço, estavam parados lá, ninguém queria comprar. Agora eles são a melhor oferta do mundo. Por que a RAM é mais cara que um processador? Porque servidor de IA... Por que a GPU também, né? Porque servidor de IA usa RAM e GPU. Que a concorrência com a IA. O processador só tá lá pra constar, tá? Eles não calculam inteligência artificial com CPU.